Olá, galerinha do nono ano. Aqui quem fala é a professora Adriana. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante, muito legal, que é a capoeira. Mais em específico, a gente vai estar conhecendo um pouquinho da capoeira, do seu contexto histórico e conhecendo alguns movimentos, típicos da capoeira. Então, bora lá. Existem evidências sobre o nascimento da capoeira relacionado com a luta dos escravos africanos pela libertação de trabalhos forçados. Africanos que foram trazidos pelos portugueses para trabalhar como escravos no Brasil colônia, século XVI. Ribeiro diz que ouviu-se falar de capoeira durante as invasões dos holandeses, em 1924, quando escravos e índios, aproveitando-se da confusão gerada, fugiram para as matas. Os negros criaram os quilombos, entre os quais os famosos Quilombo dos Palmares, cujo líder Zumbi era capoeirista, né? Então, ali a capoeira, ela surge como resistência, né? Resistência contra a escravidão. Entre as muitas discussões sobre a história da capoeira, consta que ela foi criada no Brasil pelos escravos africanos no início da colonização. Em meados do século XVI, os escravos eram transportados da África para o Brasil, empilhados em navio, trazendo apenas sua cultura, tradição, hábitos, costumes e religião. Devido aos trabalhos forçados, os negros se rebelavam, fugiam para o local seguro, onde encontravam outros fugitivos e acabavam formando comunidades, conhecida como quilombos. Dentre essa comunidade se destacou o Quilombo dos Palmares, situado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. Liderado por Zumbi dos Palmares, chegou a reunir mais de 20.000 escravos, índios, mulatos e libertos eram incluídos ao grupo. Os escravos dos quilombos se organizavam e trabalhavam em prol da liberdade desejada por eles. Como dificilmente tinham armas de fogo ou qualquer espécie de instrumento para defender-se dos senhores que contratavam os capitães do mato para recapturarem os fugitivos, passaram a utilizar-se de certa dança guerreira de cultura africana, muito praticada por eles, que deu origem à capoeira. Com o passar dos anos, percebeu-se que houve aumento da resistência dos negros, com grande destaque para a propagação e difusão da capoeira. De acordo com Viana, em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, acontece a abolição do trabalho escravo no Brasil. Alguns escravos ficaram sem ocupação e tiveram que passar a viver independentes, enquanto outros continuaram trabalhando nas fazendas, recebendo pagamento para os serviços prestados. Então, a abolição da escravatura ela vai implicar ali na disseminação da capoeira enquanto prática. Diante do receio da população por causa da prática de capoeira e, em alguns casos, pelo seu uso indevido, em 1890 proibiram os praticantes de fazerem apresentações de exercícios de agilidade e destrezas corporais nas ruas e praças públicas, com base no Código Penal. Apesar de ser reprimida e proibida,
A capoeira passou de pai para filho, de geração a geração. Suas práticas e seus ensinamentos não se perderam, espalhando-se por todo o Brasil. Então, em 1890, a capoeira passa a ser proibida, era proibido praticar capoeira, né? Quem era pego ali praticando capoeira era preso. Após a abolição, fatos importantes, como a introdução dos imigrantes no trabalho agrícola em substituição ao trabalho escravo, ocorreram na economia e na política do império, no processo de desescravização, a capoeira aos poucos deixou de ser recriminada, fixando-se como expressão de folclore nacional e como um importante instrumento da cultura brasileira. Então, a capoeira, que posteriormente foi proibida, depois volta a ter livre acesso de ser praticada. Existem muitos tipos de capoeira. Os dois principais são, guardem bem, capoeira de Angola e capoeira regional. Mesmo existindo grupos de capoeira com apenas um estilo, a maioria dos grupos tenta misturá-los de alguma maneira. Capoeira de Angola. A Angola é um estilo mais próximo de como os escravos jogavam a capoeira, caracterizado por ser mais lenta, movimentos furtivos executados perto do solo. Ela enfatiza as tradições da capoeira. Sua música é lenta e quase sempre está acompanhada por uma bateria completa de instrumentos. A designação Angola aparece com os negros que vinham para o Brasil, oriundos da África, embarcado no porto de Luanda, que, independente de sua origem, eram designados na chegada do Brasil de negros de Angola. É comum à primeira vista ver o jogo de Angola como não perigoso ou não elaborado, contudo, o jogo de Angola assemelha-se a um xadrez pela complexidade de elementos envolvidos. O jogo de Angola é um jogo aparentemente mais lento, mais cadenciado, realizado mais ao solo. Capoeira é tudo que se come, né? A gente tem aqui o representante, o expoente, né, da capoeira de Angola, que é o mestre Partinha, certo? Então ele elaborou essa frase que é muito conhecida no mundo da capoeira. Já falamos um pouquinho do jogo da capoeira de Angola. Agora bora conhecer a capoeira regional. A capoeira regional foi criada pelo mestre Bimba. Bimba criou sequências de ensino e metodologia para a capoeira. Inicialmente, Bimba chamou a capoeira de luta regional baiana, de onde surgiu o nome regional. Manuel dos Reis Machado, conhecido por ser um habilidoso lutador nos ringues e inclusive ser um exímio praticante da capoeira de Angola, procurou fazer com que a capoeira tivesse uma maior força como luta, e fez isso incorporando a ela novos golpes. Um fato que é conhecido é de que Bimba teria incorporado golpes do batuque, uma luta já extinta, que era rica em golpes traumáticos e desequilibrantes. Então, quando a gente fala da capoeira regional, a gente vai ter como expoente, né, como criador, como quem fez ali a propagação do estilo regional, o Bimba. Então, o que é que o Bimba fez? Ele sistematizou, na verdade, a capoeira. Ele vai esportivizar a capoeira.
eu vou passar a usar cordas ali, como no judô eu tenho as faixas, né, que me diz ali a sequência, o nível daquele atleta, daquele lutador. Na capoeira eu vou ter a corda, vou ter a corda branca, branca e amarela, e assim vai. Capoeira regional. Há muita discussão também sobre se Bimba teria ou não absorvido golpes de outras lutas, como judô, jiu-jitsu, a luta livre, luta de origem francesa, como o savate, para compor a capoeira regional. Entre os velhos mestres, essa é a opinião vigente, mas apesar disso, eles não acham que este fato seja negativo ou que tenha descaracterizado a capoeira. A regional surgiu por volta de 1930. Bimba se preocupou não só em fazer com que a capoeira fosse reconhecida como luta, mas também criou o primeiro método de ensino da capoeira. Ou seja, ele sistematizou uma sequência de ensino que auxiliava o aluno a desenvolver os movimentos fundamentais da capoeira. Em 1932 foi fundada por Mestre Bimba a primeira academia de capoeira registrada oficialmente em Salvador, com o nome Centro de Cultura Física e Capoeira Regional da Bahia. Que a gente tem uma imagem, do Mestre Bimba e a imagem, do centro ali de capoeira criado na Bahia por ele. Então o Bimba ele tenta solidificar a capoeira enquanto luta. Então ele começa a sistematizar a capoeira, criar uma sequência de ensino, de começar a definir a aprendizagem do aluno, ali caracterizado pela corda. Então, bora conhecer alguns golpes e movimentos da capoeira. Queda de 4, que é uma esquiva, utiliza para defesa, em que o praticante desce ao solo para trás e se apoia nas duas mãos, ficando, portanto, com um total de 4 apoios no solo, as duas mãos e os dois pés. Se o capoeira se locomover nessa posição, dá-se o nome de aranha. Cocorinha também é um movimento de defesa, esquiva, na qual o praticante se abaixa de frente para o adversário com os braços protegendo o rosto. Golpes em movimento, macaco, consiste na aplicação de um salto para trás, cujo movimento inicia-se com o agachamento e a colocação da mão no chão para trás e próxima ao corpo. Dá-se um impulso no corpo para trás e executa-se um giro completo, terminando o movimento com a perna oposta à da mão que tocou primeiro o chão. Bem difícil, né? Meia lua de frente consiste em lançar a perna de trás esticada num movimento de rotação de fora para dentro. A parte que toca o adversário é a parte interna do pé. Então, ele é um movimento de ataque. Meia lua de compasso é um golpe no qual o praticante agacha-se sobre a perna da frente e com a altura da perna livre faz um movimento de rotação, varrendo na horizontal ou diagonal. Quando se inicia o movimento de rotação, as duas mãos vão ao solo para melhor equilíbrio. Atinge-se o adversário com o calcanhar. Então é um movimento de ataque. Negativa é uma esquiva, é um movimento de defesa em que o praticante faz descendo ao solo, apoiando em uma das pernas e com a outra esticada. As duas mãos vão ao chão, sendo que, se estiverem do lado da perna esticada, sua característica é
é quase que exclusivamente de defesa. Porém, se as mãos estiverem para o lado que a perna estiver dobrada, propicia ao executor a oportunidade de aplicar uma rasteira no seu adversário. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostado. Fiquem bem e até a próxima.